Oi gente, tudo bom? Espero que sim. Eu vou começar esse vídeo falando que eu estou muito encantada com as coisas maravilhosas da Maia que eu acabei de receber aqui na minha casa. Gente, não é tipo propaganda isso, é amor mesmo. Eu conheço a Maia vai fazer um projeto com a nossa lojinha, minha e do André, muito mágico, que eu tô ansiosa. Pra quem não conhece ela, a Maia, ela é uma ilustradora maravilhosa, ela faz essas ilustrações incríveis, super místicas, super mágicas, cheias de cor, de vida. Olhem esses adesivos de mandala, gente, não, sério, tipo, um mais lindo que o outro. E você pode colar em qualquer lugar. Olha meu computador, eu colei uma que eu ganhei agora, olha meu computador como ele tá lindo. Acho que vale muito a pena eu falar pra vocês, porque vocês que gostam dessas coisas mais místicas e com energia boa, conheçam as coisinhas da Maia. Vou deixar o Instagram dela aqui. E, bom, vídeo de hoje é vídeo especial. E hoje eu vim falar pra vocês uma coisa que é um mantra pra mim e que vocês podem reparar que eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, no meu Instagram e tudo mais, que eu vivo repetindo que nós somos um. E por que eu sempre falo que nós somos um? Porque no meu caminho espiritual eu descobri que só existem dois estados em que você pode se encontrar. O estado de conflito ou o estado de unidade. São esses dois estados que separam todos nós. Por quê? Porque se você está no estado de conflito, você não consegue estar no estado de unidade. E quando você está no estado de unidade, você está no todo. Você e o outro são um. Você e a vida são um, você e o universo são um. E o que te separa do estado de conflito e estado de unidade? Como você sabe se você está no estado de conflito ou no estado de unidade? Quando nós estamos no estado de conflito, o próprio nome conflito já te traz algumas dicas, né, de como a sua vida pode estar para você se encontrar no estado de conflito. Quando a gente está no estado de conflito, a gente começa a ficar debilitado de saúde, com problemas financeiros, com as relações perturbadas, a gente começa a ter muitos problemas emocionais, a gente começa a não se sentir muito bem e por aí vai. Por quê? Porque você tá num estado de conflito com você mesmo, não com alguém, alguma coisa, talvez você nem esteja brigado com ninguém, mas o estado de conflito é você e a vida, sabe? Você e você mesmo. E quando você não tá bem, você tá num estado de conflito. E quando você tá num estado de unidade, gente, tudo flui, sabe? Você tá bem, sua saúde tá boa, seus relacionamentos estão bons, tudo tá bom, sabe? Tudo tá em harmonia. A gente entra em estado de conflito por alguns motivos, sabe? A nossa própria sociedade empurra a gente pro estado de conflito. E eu já falei num vídeo que a gente é viciado em sofrer praticamente, porque a gente escolhe o sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento não, o sofrimento a gente escolhe ele. Pra gente conseguir chegar no estado de unidade, a gente tem que despertar do sofrimento, a gente tem que acordar daquele sofrimento, a gente tem que analisar o sofrimento e sair daquela coisa contínua e programada e automática que a gente tem, né? Um dos pontos muito fortes pra quebra do sofrimento, gente, é você realmente começar a se enxergar como todo e começar a enxergar todo mundo como igual, sabe? O segredo é não ter ilusão de nada, porque a gente sofre muitas vezes porque a gente se ilude, porque a gente começa a fantasiar coisas na nossa própria mente, porque a gente tem até um receio de enxergar a realidade. E quando a gente quebra esse sofrimento, a gente quebra esse segredo, a gente começa a ver tudo sem ilusão. E a solução de tudo, dos problemas da sociedade, dessa vida ruim que a gente leva, da maldade, do mundo, de tudo, é o estado de unidade. Porque se todo mundo estivesse no estado de unidade, a vida não ia ser assim, sabe? O mundo não ia ser assim, porque realmente todos nós seríamos um. Você ia amar o próximo como a si mesmo, você ia ser o próximo, você ia pensar no próximo.
E o próximo, gente, são as pessoas, são os animais, o meio ambiente, a natureza, tudo. Isso é uma transformação interna que a gente precisa ter, sabe? A gente, infelizmente, não nasce aplicando isso e sabendo isso, a gente nasce sentindo isso. Eu, pelo menos, eu tenho certeza que eu nasci sentindo o estado de união, de unidade dentro de mim. Infelizmente, tem pessoas que já nascem que nem sentem isso, elas não sentem empatia, elas não sentem compaixão, elas estão tão debilitadas de até processos energéticos que elas já nascem sem isso e elas precisam trabalhar isso dentro delas. E é um processo bem mais demorado. E nisso, gente, no respeito, na unidade, a gente tem que entender o processo do outro. Eu fico muito triste hoje quando eu vejo, sabe, grupos feministas, grupos veganos, vegetarianos, grupos de homossexuais, grupos de igreja, de qualquer coisa, gente, que eles não se respeitam, eles não amam o próximo. Porque se você julga alguém, você martiriza alguém, você pisa em alguém porque aquela pessoa não pensa igual a você, porque aquela pessoa não sente igual a você, você não tá no estado de unidade, gente. Ok, você pode ficar triste, magoado, podem surgir sentimentos e reações dentro de você quando você vê alguém que não tá no mesmo patamar que você, não está no mesmo estado que você, que não pensa igual a você. Mas você não pode ir lá e aí julgar aquela pessoa, maltratar aquela pessoa, martirizar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem o processo evolutivo dela. E entrar no estado de unidade é não julgar, não martirizar, sabe? Isso dói, machuca. E isso só aproxima a pessoa do estado de conflito. Oi. Oi, deixa eu... E você não tá no estado de unidade se você faz isso com as outras pessoas, gente. Sabe, isso me dói tanto, porque as pessoas não conseguem entender que cada um tem o seu tempo, tem o seu processo, tem coisas dentro dela mesma que ela tem que trabalhar. Cada um é diferente, veio com um motivo diferente pra essa terra, sabe? Outro dia, nossa, eu quase chorei, sério. Eu postei uma foto no meu Instagram de um prato de comida e, sabe, veio uma menina, falou, tudo bem, ela falou que não era com raiva nem nada, mas, gente, ela falou num nível, tipo, por que você não é vegana? Você tem condições de ser vegana? Gente, não façam isso com ninguém, não façam isso com nenhuma questão. Se você é feminista, se você é vegetariano, se você é evangélico, não chegue nunca pra ninguém e fale por que você não é, você deveria ser, porque tá errado. Não faça isso, não faça isso. Não inicie processos de conflito dentro de você, nem nos outros, principalmente nos outros, porque você, pelo menos, você tem o controle da sua própria vida, o outro você não tem. E você não sabe o que a pessoa já passou, como a pessoa se sente, como a pessoa lida com aquilo dentro dela, então nunca tente iniciar um processo de conflito em ninguém, gente, sério. Paciência, paciência, cada um tem seu tempo e o seu processo. Entendam isso. E isso é um dos principais pontos pra você entrar no processo de unidade, sabe? Porque eu mesma, gente, eu estudava um monte de coisa e... Vem, nenê, vem! Vem, Pichuti! Você quer sumami? E eu mesma, sabe? Eu estudava um monte de coisa, via um monte de coisa, acreditava em um monte de coisa. Só que aí quando aparecia alguém que não, ou que fazia alguma coisa que eu considero errado, ou que energeticamente é ruim, nossa, eu me acabava, eu ficava mal. Eu tomava aquilo pra mim, eu ficava indignada, porque que a pessoa não entende, é tão fácil entender, é tão fácil ser feliz e tratar os outros bem, e não, gente, não é assim, essa não é a mentalidade. E é por isso eu acho que até quando as coisas são boas e as pessoas tentam ser boas, elas às vezes falham muito forte, assim, elas machucam as pessoas porque você tem que respeitar e entender o outro. E é difícil, não é fácil fazer isso, não é fácil, não é, mas a gente tem que. Não tem o que a gente fazer, a gente simplesmente tem que. Porque as pessoas só se encontram e ela só transmuta se ela quiser,
Se ela não quiser, gente, não vai acontecer, não adianta você fazer nada, sabe? Uma coisa que eu vi no colégio evangélico que me machucava muito também é que era um forçamento de barra tão grande, porque você tem que ser na igreja, você tem que fazer isso, você não pode, tem que as pessoas, elas ficavam tão reprimidas dentro delas mesmas e elas não tinham tempo de encontrar o caminho delas e ir pela verdade delas, ir pelo coração delas, que elas extravasavam de umas formas que eram muito tristes, sabe? E olha, não sei se vocês me entendem, eu não tô falando isso de nenhuma religião, não, sabe? Isso foi uma experiência minha, pessoal. Mas foi uma coisa que eu reparei, sabe? E que isso acontece às vezes em grupos feministas, em grupos vegetarianos, em grupos que têm uma verdade muito forte, concreta. Se a pessoa contrariar elas, é uma guerra. E isso eu fico muito triste. E quando você realmente alcança o estado de unidade, você se vê muito diferente disso. Porque isso não é unidade. Isso não é unidade. Porque antes de ser feminista, antes de ser vegetariano, antes de ser evangélico, antes de ser qualquer coisa, você é um ser humano. E a outra pessoa também. E o que diferencia vocês não é o ponto, mas é o que une, o que assemelha vocês. E o ponto é que vocês são iguais, vocês são dois seres iguais. Então, quando você entender isso, você vai estar numa mentalidade totalmente diferente, você vai estar sentindo totalmente diferente. E é aí que você vai perceber que você entendeu o estado de unidade. Você vai perceber que você vai ver presença e alegria na sua vida constantemente, na rua, na família, nos amigos, em tudo, porque é o que você vai estar emanando. Unidade, positividade, alegria, isso atrai em você quando você tá nesse estado. E é um ponto muito forte, gente, e real da vida. Você tem que colocar em prática os seus ensinamentos. Se você não colocar, você nunca vai alcançar nada. Quando você tá na escola é assim, quando você tá aprendendo alguma coisa, um instrumento, um esporte, qualquer coisa, você tem que colocar em prática, porque se você não praticar, você não absorve, você não consegue compreender e realmente entrar naquilo. Então coloque em prática os ensinamentos, as coisas que você, sabe, gosta, se aproxima, pra você conseguir entrar em estado de unidade. Eu me vejo muito assim, sabe, gente? Eu tinha tanto conhecimento, tanta coisa, só que eu não conseguia praticar 100% aquilo. E aquilo me machucava e eu não entendia, mas é porque eu tava no estado de conflito ainda. Então, gente, é isso que eu quero falar pra vocês, que nós todos, nós somos um. E o divino, gente, a energia divina na Terra somos nós. O divino tá dentro de mim, tá dentro de você, dos animais, da terra, da natureza, de tudo, sabe? Um dos maiores estados de conflito é porque a gente não respeita mais nada, a gente não respeita a natureza, a gente não respeita os animais, nada a gente respeita, sabe? Uma planta é um ser vivo, ela vive, ela respira. Ela pode não ser um ser sensitivo igual nós, sabe? Senciente, mas ela vive. E nós não entendemos isso, a gente não aplica isso. E você tem que viver em tudo, você vive no outro, você vive com o outro, na natureza, nos animais, nas pessoas, em tudo. E isso é o divino, isso é o estar conectado com o divino, é você ser um, realmente ser um. E não é fácil fazer isso, mas a gente tem que tentar. Porque se a gente nem tentar, o que vai acontecer, sabe, gente? Se você já considera o mundo hoje num estado de conflito muito grande, que faz mal e machuca, imagina se a gente nem tentar. Então, é isso que eu vim falar pra vocês, falar que a gente tem que tentar passar do estado de conflito pro estado de unidade, se sentir um e emanar amor só. Porque o amor transforma tudo. E é isso, muito obrigada por ver esse vídeo
Eu vou continuar fazendo vídeos desses, já tenho uma lista muito legal e eu espero que vocês gostem. Muitos beijos, até o próximo. Tchau!